É sempre uma mulher. É sempre uma mulher. Ela tem cara de mulher, ela tem corpo de mulher. E um pau de mulher, ela tem cara de mulher, ela tem corpo de mulher, ela tem jeito, tem bunda, tem peito. E um pau de mulher, afinal. Olha! E aí? E aí? Ai, quanto tempo! Agora tu me Tá deixa ao contrário. pra gente, é ao contrário mesmo. Dá para ler? Dá para ler ser ou não ser, esta não deveria ser a questão. Li, quebrada, li. Dá. Aham. Dá para ler, né? Mas aí tem que fazer um esforcinho para ler. Né? Não pensei nisso. Outra Olha, do vez, o Pará esse negócio, né? Atrás de ti. que é que tem atrás de mim? Uma cambuquinha do Pará. Ah, tem. Que olho, hein? Oh, Claro, meu amor, eu cresci com isso. tem É, outro ali. exatamente. A olaria desse babado aí fica no distrito onde eu moro, que é Iquaraci. Ah, é? É perto de Belém? Não, é em Belém. Em Belém mesmo. É. Não fui eu que viajei e trouxe, infelizmente. Tenho muita vontade de conhecer Belém. Conheci Manaus. Ah, Tá. Manaus é. Não Com o conheço. mesmo. Ah, peraí. Com o mesmo material. Uhum. É, eu acho lindíssimo. É Marajoara. Chama Marajoara essa arte? É, essa arte é Marajoara. Nossa, eu vou dar. É que é babado, sabe o que é, Nai? Porque essas grafias, elas têm todos os códigos, entendeu? Que era porque os marajoaras viviam ali no Marajó, né? Exatamente. E aí era uma cultura assim milenar e inclusive o código de comunicação deles tá representado nessas escritas aí, nessas grafias dos vasos. E aí tem vários, né? Mas eu acho bem incrível. Vocês fizeram um encontro com artistas da região amazônica, né? Então, No... mano, o das Liliths, a gente está com um projeto que é o projeto chamado Boca Foi Feita para Quê? Por conta da possibilidade imagética que a nossa logo propõe, né? Que é uma bocona, assim, das Liliths. E aí a gente, numa brincadeira, a Gel, né, Georgines Isaac, que é uma das fundadoras, a gente conversando uma vez e aí a gente estava falando sobre a funcionalidade dos órgãos, sabe? E a gente foi falando, o cu serve para quê? Sabe? A buceta serve para quê? A pica serve para quê? E a gente chegou, boca serve para quê? Aí ela foi e falou, boca serve para comer. E aí, isso daí já foi há tempos. E aí, quando foi esse ano, por conta da pandemia, eu falei assim, mano, vamos voltar com esse negócio, boca foi feita para quê? Porque é um disparador é, especulativo, eu acho muito interessante. Uhum. Né? É até filosófico, vamos pensar assim, boca foi feita para quê, né? Sim. É um tipo de que tem a ver com alguns procedimentos já sendo aí já teórica, né? Com alguns procedimentos da cena contemporânea, né? Que é, por Sim, exemplo, vocês se propõem a iniciar uma pesquisa, ou o que seja, com essa questão, que é uma questão, né? Boca foi feita para quê? Não necessariamente vocês vão representar o comer em cena, né? De uma forma mais, pensando de uma forma mais elementar, vamos dizer assim. Mas é que tipo de, o que é que isso move, né? O que é que essa pergunta move? Por que caminhos vocês vão pensando numa cena performativa, né? Não é exato. o literal da coisa, não é o representativo, mas são essas potências que uma simples frase, uma simples pergunta às vezes move, né? Exatamente. Mas, ó, Exato. já temos quórum, eu acho. Deixa eu começar começando, assim, Tá, para, vamos né? começar começando. Para apresentar, essa é a última live da temporada, pelo menos. Foram desde o final de abril que a gente tem feito encontros. Começamos com um convidado homem para falar sobre uma dramaturga mulher lá da Paraíba.
E aí, de lá para cá, eu vim convidando mulheres para falar sobre... O tema geral é dramaturgia dessa série, mas, assim, cada um a gente foi tentando falar sobre isso de um ponto de vista diferente e tal. E aí já se foram 7 encontros nessa pegada e está na hora de dar um respiro, eu acho. E fiquei muito feliz de encerrar com você, porque eu acho que a gente encerra para cima, sabe? Encerra com essa potência bem Massa. brasileira. Achei que tinha tudo a ver. E aí queria apresentar você para quem não conhece, porque essa live a gente sobe depois para o YouTube, e aí fica lá ad infinitum. Mas aí, então, apresentar a Chamaçal, que é essa cabocla parauara de Belém do Pará, Amazônia, Brasil, América Latina. Essa atriz, professora de teatro, arte educadora e agora cromoterapeuta também, uma nova faceta. Isso. Ó, essa artista que trabalha na interface entre teatro, literatura, visualidades, e aí no final, para não sairmos da nossa tradição aqui, vou pedir para ela ler um trechinho de algum escrito dela também, para encerrar. E Chan é uma das fundadoras do Coletivo das Liliths, que é esse agrupamento que tem agitado uma cena aqui em Salvador que a gente pode chamar de, sei lá, mil nomes, né? Mas poderia ser cena queer ou cena transpofágica, a gente vai falar sobre essa expressão daqui a pouco, mas em todo caso é uma cena que vem problematizando essas identidades dissidentes, né, em relação a gênero e sexualidade. E aí essa coisa do chamar Lilith, né, o coletivo, eu vejo uma identificação ou uma afinidade com a gente aqui da Três de Copas, que é essa, que é se valer dessas deusas, desses arquétipos femininos como guias, né? Como guias criativos e espirituais até, em algum nível. Então, eu acho que rola essa irmandade da gente aqui, pelo menos nesse sentido. E aí, enfim, eu dei essas credenciais, mas eu queria que você mesmo se apresentasse e comentasse um pouquinho desses epítetos que você usa, né? Cabocla, Botosserê, que já usou em algum momento, Parauara. Comenta um pouco pra gente sobre isso. Pronto, mano. Então vamos lá. Para depois eu voltar para esse arquétipo da figura da Lilith, né? E que, de alguma forma, desdobra também várias outras imagens que me atravessa enquanto uma pessoa no mundo, né? Antes de ser artista. Então, sou Chamaçal, eu sou parauara de Belém do Pará, como tu disseste, sou amazônida, eu gosto de frisar isso, porque quando eu friso que eu sou de uma região especificamente explorada imaginariamente, economicamente, usurpada, eu estou me colocando também no lugar de propositora de conhecimento e escavamento sobre a Amazônia. Entender a Amazônia, talvez, como um último território a ser conquistado por uma colonização ainda em andamento. Então, eu tenho acreditado que a insurreição do Brasil ela vai vir a partir do norte e do nordeste, né? Agreste e floresta. Eu tenho acreditado profundamente nisso, mana, e as minhas propostas criativas, elas vêm se desenvolvendo nesse sentido. Então, gosto de demarcar a minha identidade amazônica. Por quê? Porque a minha identidade amazônica, ela é composta, sobretudo, de uma ancestralidade indígena e cabocla, né? Então, assim, eu gosto muito de falar que a gente não resolveu a questão da mestiçagem no Brasil e da miscigenação, a gente tem muitas questões ainda para propor. Eu acho que esse é um momento interessante que a gente está vivendo, de caos identitário sobre o que é ser brasileira, sobre o que é ser brasileiro, e pensar na Amazônia e me autodeclarar como amazônida e parauara é relembrar as minhas tias, minhas avós, bisavós indígenas e caboclas, né? Então, por parte de pai, a minha família ela é constituída, sobretudo, por pessoas caboclas, que são filhas de indígenas, né? Que a gente poderia dizer essa palavra. E é um escavamento pessoal meu
inclusive, pessoal de ir em busca dessas etnias da minha família, porque ela não está tão distante. Esse fio de Ariadne ancestral não se perdeu ainda na minha família, sabe? E eu gosto de demarcar esse lugar porque eu gosto também de dizer que eu sou uma pessoa latino-americana, enfim, marcada por esses processos de colonização, de extermínio, de exploração, e dizer que eu sou uma pessoa, embora eu tenha a pele clara, eu sou uma pessoa não branca, entendendo todos os discursos políticos que uma proposição de vida considerada não branca me coloca na minha relação com o mundo e com as imagens e os imaginários que eu cresci e que eu fui educada. Então, isso é para falar o porquê desses epítetos, né? Boto Sereia, Parauara, Iara, todas essas palavras são palavras, imagens, entendendo aqui, porque faz parte de um estudo meu, na verdade, que se inicia com a professora Sônia Rangel, na verdade, ela me dá um start conceitual, porque, na verdade, eu tive outros mestres antes da Sônia Rangel, que é a Zenaide Zen e o Ronald Bergman, que, inclusive, era uma diretora e um diretor negros, né, negras, e o processo artístico deles estava completamente engajado na busca pelas ancestralidades negras, mas o que é Brasil? Então, essas pessoas foram me incentivando e foram, de alguma forma, me contaminando afetivamente no meu trajeto artístico para que eu pudesse também criar a minha própria poética. E a minha poética, ela perpassa por isso. A gente vai falar mais lá na frente. Então, eu gosto muito de colocar Parauara, Amazônida, usei um tempo Boto Sereia, mas gosto muito da imagem que é Boto Sereia, Iara, enfim, a Mãe d'Água. E só para voltar um pouquinho na imagem, a imagem é um conceito que vai ser discutido lá pelo Durand, pelo Jung, pelo Bachelard. Eu não quero fazer aqui a academicona, mas foram pessoas que eu li, de alguma forma, atravessada ali pela Sônia, e a Sônia ela vai desenvolver esse projeto no trajeto poético dela de vida, né? Ela diz que o projeto dela é guiado pela imagem, e ela entende a imagem como um grande princípio produtor de conhecimento. Ela entende a imagem como visualidade, sonoridade, grafia, escultura e por aí vai, né? Tudo aquilo que é contido na imagem e que, de alguma maneira, converge uma iconografia sobre a história de uma sociedade, né? Então, me interessa muito. Parauara é um termo, assim como Manauara, lá em Manaus, que vem sendo extinguido no Pará e que, enfim, está atribuído de... Paraense ou Parauara? Então, quem nasce no Pará é Parauara e paraense. Só que paraense é uma nomenclatura, vamos dizer, que também perpassa pela identidade, que é muito recente. Ela deve ter aproximadamente, sei lá, uns 90 anos. Parauara é uma palavra indígena e que quer dizer aquele ou aquela que veio do rio. Ou seja, as pessoas no Pará, há séculos atrás, eram conhecidas como parauaras. Ou seja, quando tu vinha de algum lugar, falava assim, ó, aquela ali é parauara. Atribuía um sentido grande identitário para dizer que aquelas pessoas viviam no rio. Até porque o Pará, como toda a Amazônia, ela é uma cidade em cima de água, né? A Amazônia toda ela é recortada por rios. E o Pará, Belém, na verdade, Belém ela foi uma cidade construída em cima de rio. Então, Belém foi toda aterrada. Eu acho que esse processo acontece muito com Salvador também, né? Mas por Belém ser uma floresta equatorial, por ser úmida, então as relações também identitárias a partir da relação do corpo-ambiente, elas são outras, né? Belém é mais úmido, né? Então, todos esses aspectos emocionais e psicológicos também são atravessadas pela atmosfera do lugar. Uhum. Né? Nós somos úmidas, nós somos quentes e úmidas, o Pará, né? E, ao mesmo tempo, escondidas, recônditas. E, por isso, a minha necessidade de insurgência e acreditar que o Brasil precisa se reinventar a partir do norte e do nordeste. Então, eu gosto muito de Parauara, porque me faz lembrar de onde eu sou, de onde eu vim, que eu estou ligada coletivamente com
uma cultura com imaginário, né? E isso tem a ver com produção de saberes, com produção de conhecimentos, enfim, e de resistência. Boto sereia é porque as encantarias representadas em algumas figuras que a gente considera lendárias, eu prefiro usar a palavra mítica, porque parece que tem uma seriedade mais profunda. Essas míticas amazônidas, elas estão todas embrenhadas também de um sentido que a gente poderia considerar, a partir dessa perspectiva sobre a transgeneridade, ela está toda atravessada por uma ideia que a gente poderia se aproximar da transgeneridade, né? Então, por exemplo, o boto ou a bota não é só bicho ou animal, mas é gente também. Então, eles estão sempre nesse aspecto de transmutação, né? A sereia também, né? A sereia, na verdade, ela é uma encantaria do fundo das águas e que representa essa força feminina também, né? E aí a gente pode falar de diversas mitologias amazônicas que estão relacionadas também à ideia de morte, né? A gente diz que na Amazônia ninguém morre, a gente se encanta, porque a gente também incorporou, aí eu estou dizendo a gente incorporou, entendendo a nossa sociedade enquanto sociedade não indígena, tá? Mestiça, posso dizer assim, arriscar dizer essa palavra. Então, a gente cresceu com essas imagens na cabeça, com essas histórias. Então, assim, uma história muito bonita do Tom Batajá diz o seguinte, que um índio e uma índia, eles morreram e foram enterrados numa floresta. E depois de um tempo, eles nasceram como uma planta, que é uma planta que é muito utilizada nas casas parauaras, né? nas casinhas belenenses, em especial, como sinônimo ou como artefato de proteção e de beleza e amor também, né? Então, os índios não morreram, eles se transformaram. Então, todo esse sentido das mitologias do Pará, eles estão atravessados pela forma em que eu me conecto com o mundo, também quando eu saio de Belém e faço esse êxodo para Salvador. O que me conecta a Belém, hoje, 14 anos em Salvador, são essas histórias que foram contadas pelas minhas tias, pela minha mãe, pelo meu pai, pelas minhas avós, sabe? Pelos meus amigos e amigas. A gente cresce ouvindo isso. Então, por exemplo, é muito interessante perceber que lá em Belém ainda se usa isso, mas quando você quer chamar uma pessoa... Antigamente, quando não tinha esse conceito trans, essa palavra, né, que a gente não usava muito aqui no Brasil, no sul global, a gente falava assim, quando a gente viu uma travesti na rua, olha aquela sereia ali, ixi, olha a bota vai se jogar no rio. Ou seja, ela vai deixar de ser gente, vai virar encantada, entendeu? Então, isso para mim é muito caro, sabe? Porque isso mostra, mais uma vez, Nai, que não é o queer, talvez seja a encantaria no Brasil, sabe? Mas que, de alguma forma, a gente absorveu esse conhecimento que é produzido no norte global, na Europa, para afirmar uma coisa que a gente já tinha aqui, sabe? Então, para mim também é um posicionamento meio que de enfrentamento político, para dizer assim, não, nós temos as nossas próprias representações, porque isso também, mana, tem a ver com as formas em que eu me percebo no mundo, em que eu penso o meu corpo também, né? E quando a gente está falando de transgeneridade, quando a gente vai falar de pessoas trans, travestis, a gente geralmente pensa em modificação corporal. Só que essas mitologias amazônicas, elas nos apresentam formas de existências muito mais antigas e que utilizavam tecnologias primeiras para sinalizar ou para demarcar que você tem uma função feminina ou masculina dentro das comunidades, entendeu? Então, por exemplo, amarrar um cabelo, botar uma pena, botar um brinco, pegar uma tanga e amarrar, botar uma canga, todos esses são atributos que são tecnologias primeiras, que não tem a ver com a incursão do corpo, das tecnologias. Nenhuma crítica a isso, que eu acho que as pessoas podem fazer o que elas quiserem com o corpo. Mas voltando, eu já falei um monte de coisa, eu sou também arte educadora, eu sou professora formada pela Escola de Teatro da UFBA, pela Balbúrdia, né? Licenciatura em teatro, sou professora de teatro, sou professora atualmente do ICEA, professora do curso técnico de teatro do ICEA,
Fui coordenadora ano passado do Pronatec, que é um programa nacional, né, federal. Então, coordenei 6 cursos lá no ICEA, só para dizer, né, eu acho que é importante. E sou professora também da Escolinha Maria Filipa, né, que é a primeira escolinha bilíngue, afrocentrada do Brasil, inclusive, né? E aí está enfrentando Anterior várias... à irmã dela, a Oi? Maria Filipa, a escolinha Maria Filipa, ela é anterior ao Winnie Mandela, que tem aqui em Salvador também? Eu Você acho que conhece? sim, viu, Mana? Porque tem essa alcunha do primeiro, mas a gente nunca sabe quem é a primeira, né? Todo mundo fala que é a primeira, a primeira, a primeira. A primeira travesti psicóloga, a primeira travesti atriz, quando, na verdade, já houveram várias, né? Sim, sim. Mas eu gosto de lembrar da Maria Filipa porque é um espaço interessante de proposição de um ensino baseado no conhecimento afrocêntrico e que também absorve professoras e professores em suas diversidades humanas. Eu acho isso incrível, da Maria Filipa. Sou membro também do NUCUS, que é o Núcleo de Cultura e Sexualidades da UFBA, lá do Leandro Collin. E é isso, eu estou muito feliz assim, de poder estar nessas giras, de poder estar nesses círculos de aprendizagem, né? E saber que o engajamento que eu tenho feito, ele não começa agora, né? Ele começa lá quando eu começo a fazer teatro com 16 anos. Então, tudo é essa construção do trajeto que tu entende muito bem, né? Como atriz, que a gente vai construindo e a gente vai se reconhecendo que a gente tem uma própria poética no momento que a gente tem um estalo e fala assim, não, gente, eu não estou dependendo só de dramaturgias escritas pelos outros, eu preciso escrever e reescrever as nossas próprias histórias. Por isso que eu te falei lá no comecinho do Parauara, Boto Sereia, de todas as ideias míticas da Amazônia, né? E nesse sentido, Lilith, ela surge como mais uma possibilidade imagética de um grande arquétipo ocidental, e como a gente, né, tem essa, essa realidade, né, de ser colônia ainda, a gente também absorve todos esses conhecimentos por um lado. Mas a gente poderia dizer que Lilith é a cobra d'água, a mãe d'água, a grande serpente do Brasil, dos rios amazônicos, sabe? Então, essa imagem, eu acho que, como tu falaste ali, ela reintegra todas as outras potencialidades femininas que, de alguma forma, se rebelam e discindem também de uma norma imposta pela, enfim, né, pelo saber explorador, compulsório, machista. Então, Lilith também representa não só as feministas, mas representa as travestis, as trans, os trans e toda essa legião de pessoas que se rebelaram contra alguma coisa, né? Mas as nossas mitologias também têm isso, né? Mas eu gosto de pensar em Lilith como um símbolo ocidentalizado, porque Lilith não é do Ocidente, né? Lilith é da Suméria, da Babilônia. Pronto, deixa eu já entrar na próxima pergunta, então. Como eu te falei no começo, eu fui reler coisas, né, para estar aqui com você hoje. Eu estudei um tempo, da graduação até o mestrado, muito a obra de Newton Moreno, que é daqui ó, lá de Pernambuco, e ele tem os primeiros textos dele, assim, os primeiros anos já de produção dramatúrgica dele são voltados para a temática homoerótica. Então, eu estava muito envolvida nesses primeiros anos assim, de pesquisa meus, e tem um texto especificamente, que é o meu xodó, quem já assistiu aula comigo cansou de ouvir, que é o Agreste Malva Rosa. Não sei se tu conhece, a Alisson aqui de Salvador já montou lá na escola, porque tem uma personagem lá, que é Tevaldo, que é uma personagem que a gente pode entender como sendo trans, sendo que não fica claro, não fica nítido para a gente se ela sabia, porque assim, é um casal de mulheres, é um casal hétero, e aí no final da história a gente descobre que um deles, na verdade o homem, tinha um sexo biológico feminino. E a própria viúva, né, ele morre no final, e a própria viúva não entende, não entendia que era outra mulher e não era um homem. Enfim, é muito dúbio.
E aí tem uma crítica que fala que essa dramaturgia de Nilton Moreno é transgênera, porque, em termos formais também, porque é transgênera no conteúdo, né, ao trazer essa personagem que fica tão que desmobiliza a gente, desestabiliza o entendimento da gente, e é transgênero na forma para dar conta desse conteúdo. Enfim, isso tudo para pensar um pouquinho na etimologia desse trans, né, desse prefixo, né, que significa atravessamento, que significa ir além, tem todas essa semântica por trás. E aí eu queria saber de você, na vida social, esse trans implica ir além de que amarras, né? De que condições, de que pré-definições, e no âmbito da poética, seja cênica, seja dramatúrgica, essa transgeneridade implica que tipo de atravessamentos? Entendi. Então, eu acho que essa palavra, esse prefixo aí, trans, ele já possibilita a gente imaginar diversas possibilidades de pensar uma outra estrutura de sociedade, uma outra estrutura de poética, né, ou de estética, pensando nas artes. Então, assim, eu não li esse autor, mas eu tenho percebido que, principalmente lá no Nucus, né, e também no das Liliths, mais precisamente, que a epistemologia trans tem proposto novas formas, eu acho, sabe, Nai, de pensar estruturas e relações de comunidade. Então, acho que não tem muito mistério, sabe, para a gente pensar sobre o que é ou o que propõe essa palavra trans. Eu acho que a palavra trans, de alguma maneira, ela está também aí imbuída de vários significados higienistas também, por isso eu gosto muito de usar a palavra travesti, porque eu acho que a travesti ela localiza a gente em território latino-americano, pensando em todos esses atravessamentos que a gente tem, enquanto um país ou um território sul-americano que é aquilo que eu falei no começo, né? Atravessado por diversas epistemes também, né? Diversas formas de fazer, e talvez eu tenha pensado que não existe, quando a gente fala em trans, ou poéticas trans, travestis, não existe uma dissociação de pensar a própria progressão ou sentido de desenvolvimento de uma sociedade brasileira. Eu acho que, quando eu penso em trans e em travesti, enquanto pulsão de vida, eu estou pensando aqui no Brasil, mas eu também posso estender isso para o mundo, como práticas que se rebelam contra uma hegemonia política e estética, né? E aí, quando eu trago para o Brasil, eu acho que travesti e trans, uma poética trans e travesti, ela me apresenta essas, enfim, né, esses saberes que são saberes que, ora, me parece caótico, ora, me parece hibridizado demais, ora, me parece sem nenhuma estrutura lógica, mas que, sem dúvida, eles apresentam um manifesto, que é um manifesto de vida contrária a formas de opressão, e que é uma opressão conceitual dentro das próprias artes também, né? Então, eu acho que se a gente fosse pegar algumas tradições mais antigas de poéticas trans, a gente poderia pensar, por exemplo, no teatro de revista, né, onde surgiram as grandes atrizes travestis do Brasil. E pensando nessas atrizes também na localidade onde elas estavam, porque me parece que elas, ao atuar no eixo Rio-São Paulo e serem legitimadas enquanto as atrizes travestis no Brasil, você apaga várias outras atrizes que não estão nesse eixo
e que também tem provocado historicamente uma maneira de fazer e pensar arte e política fora desse eixo, né? E que a gente está, por exemplo, aqui em Salvador, em Belém, em Manaus, enfim, por estarmos fora desse eixo, a gente não é visibilizada. Mas quando tu trazes essa proposição do que é o prefixo trans, eu acho que, embora o teatro de revista, lá onde essas atrizes ficaram mais conhecidas, e que o teatro de revista, eu acho ele muito interessante, porque o teatro de revista ele é um teatro que propõe, me parece que é uma grande mistura de estética no teatro de revista, né? Parece que tem contação de história, tem gente, tem cômicos, tem, enfim, tem vedetes, tem situações informativas sobre as situações políticas do Brasil, né? Então, acho que eu gosto muito de pensar em travesti e em estética trans, especificamente no Brasil, pensando que esse comecinho aí, que me parece também que é transpurfágico, ele começa a impulsionar formas de pensar. Isso lá na década de 40, eu estou falando, ou seja, há quase 60 anos atrás, sabe? Então, essas pessoas que viviam na década de 40 e que estavam muito mais próximas de um teatro que ainda tinha muito resquício de um teatro talvez genuinamente brasileiro, entendendo o brasileiro aqui, também nesses atravessamentos que são incorporados de fora, mas que é inventada nessa grande geleia geral que é o Brasil, nessa grande britização que é o Brasil. Eu acredito que lá o teatro de revista, e é muito legal a gente ver Dercy Gonçalves, inclusive, falando de teatro de revista, porque os filmes, inclusive, né, que datam nesse período, eles mostram esse corpo brasileiro num grande conflito de deixar de ser rural para ser progressista, para ser urbano, de um grande país que deixa de ser voltado para as práticas muito mais manuais para práticas tecnológicas. Me lembra também o êxodo de travestis que saíram do norte e do nordeste, que tiveram que ir para o sul, sudeste, para poderem ser reconhecidas ou poderem fazer modificação corporal. Então, me parece que todo esse trânsito, não sei se está compreendendo, mas eu acho que eu estou sendo bem elucidativa. Assim, me parece que, se a gente fosse pensar numa trajetória maior sobre o que seria um teatro transpurfágico no Brasil, eu diria que ele surge ali com as primeiras travestis sambando na cara das pessoas que diziam para elas: isso que vocês estão fazendo no corpo de vocês e na vida é uma invenção. E elas param e olha, realmente, a gente está reinventando a sociedade, a gente está tensionando formas outras de fazer teatro. E a gente parece que esquece na história de que essas atrizes, elas foram percussoras para que as atrizes de hoje, 60 anos atrás, elas pudessem mostrar a sua cara também e pudessem pensar, inclusive, como a Renata propõe, fazer um manifesto transpofágico, né? Então, assim, elas nos indicam formas ainda primeiras de se pensar um teatro que a gente não atribuía ainda esse sentido de trans, né? Mas que já existia pela presença delas e eu acho que pelo próprio fazer do teatro ainda que estava ali naquele lugar de o teatro brasileiro querendo se entender como teatro brasileiro moderno, né? Então o teatro de revista ele está datado de um lugar aí que era um teatro inferior, marginal, popular demais e que também tinha muita incorporação colonial, né? Porque o teatro de revista ele vem lá da tradição europeia, né? Dos vaudevilles, dos cabarés, chega em Portugal, vira assim, mas chega no Brasil, enfim, né? Ele acaba também sendo reorganizado e reinventado. E a presença dessas pessoas, travestis, no teatro de revista brasileiro, ele é imenso e ele é muito grande. Inclusive, ele faz muito sucesso ali por volta da década de 30, 40, justamente pela presença dessas pessoas que não estavam só manifestando a sua forma de pensar a vida na sua presença física, mas na forma em que elas propunham também uma nova forma de fazer também teatro ali, né? Por quê? Porque uma nova forma de fazer teatro?
eram atrizes travestis que não contavam só suas histórias de vidas, né? Mas elas traziam consigo toda uma história de manas travestis que viveram antes dela e que, de alguma forma, também estavam ali atravessadas por uma tradição mítica, mais uma vez, e mitológica do que era esse Brasil, né? Então, acho que esse momento é um momento que representa muito bem isso e que representa muito, talvez, o corpo trans travesti na América Latina e no Brasil, né? Eu acho que o teatro de revista ele representa muito bem esse caminho da história travesti no Brasil, de pensar poéticas trans, né? Que eu acho que ela é atribuída por todos esses... Eu acho que, quando eu penso em poética trans, eu penso numa poética que ela não é careta. Se a gente for pensar se eu for pensar numa proposta, inclusive, se a gente for pensar em teatro contemporâneo, a estética trans, ela é muito antes do conceito de contemporâneo, né? Porque são corpos estranhos dentro de uma estrutura hegemônica e que bagunça essa estrutura para se reinventar e para existir, né? Então, acho que não existe uma desconexão do teatro que se faz, principalmente do teatro de revista no Brasil, de um trajeto, de uma trajetória das artistas trans se afirmarem no palco e dizer como elas querem, como é que elas pensam a vida e como elas propõem a vida, né? E como elas propõem teatro também, né? Porque, enfim, são outras vivências que têm outros acessos, têm outras indagações com o mundo e essas indagações elas são levadas para o teatro, né? Sim. Imagina na década de 40, mana, imagina na década de 40 as pessoas irem querer assistir teatro de revista com vedetes, né, com mulheres cis e homens cis, e elas vão ver travesti. Dentro daquela estrutura que é uma grande geleia que é o teatro de revista, né? Então parece que a travesti, a pessoa trans, ela meio que funila a ideia geral do que é o fazer teatral do Brasil, sabe? Isso é também parte de uma especulação minha, uma filosofia minha, e eu acredito muito que isso está totalmente conectado a uma progressão do teatro brasileiro. E eu acho que não existe progressão do teatro brasileiro sem a existência das travestis, né? Porque elas já, pela própria presença, elas já tensionam ali se aquilo realmente é teatro ou só é uma coisa de categoria inferior, que nem deveria ser chamada de teatro. Inclusive, esses aspectos ainda, a gente que é LGBT, QIA+, né, que é importante colocar essas três palavrinhas, a gente carrega ainda, né, essa marca de que o que a gente faz, a gente que é das Liliths, a gente carrega isso ainda. As pessoas acham que o que a gente faz é menos políticos, porque as pessoas acreditam que o que a gente faz é fechação. É fechação, é alegria demais e que a gente não tem um aprofundamento político de trazer os tensionamentos e as discussões da sociedade, né? Então a gente carrega também esse estigma de que uma arte LGBT é uma arte inferior, e sobretudo uma arte travesti que não deve ser levado muito em consideração, né? Porque as pessoas também confundem muito, e é que eu não estou querendo colocar uma relação de comparação, mas eu acho que é interessante a gente ficar atenta, porque as pessoas ainda confundem muito arte drag com arte trans travesti, né? Então, acho que são coisas completamente diferentes. E a gente tem que pensar também que pessoas trans e travestis no Brasil já friccionavam esses lugares, né? No teatro, e de falar assim, não, essa não é uma proposta que acolhe a gente, né? Uhum. E aí eu tô falando isso também pensando na década de 40, como que isso fervilhava as pessoas, né? Sim. Mana, você citou Renata Carvalho, né? Que ficou conhecida, infelizmente, pela censura que sofreu aquele espetáculo dela, O Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu, que veio aqui para Salvador, acho que em 2017, talvez 2018, teve por aqui. E aí ela tem falado em transpofagia, né, que essa palavra estranha aos nossos ouvidos ainda, que a gente veio citando aqui,
que é uma referência à ideia de antropofagia lá, de Oswald de Andrade, que lá no começo do século XX estava buscando uma forma latino-americana de resistência a esse domínio norte-americano, né? E ela propõe essa ideia de transpofagia, lembrando que antro tem a ver com homem, né? Etimologicamente também, como uma possibilidade de resistência a opressões e a domínios que são desse tempo nosso, desse tempo histórico, que é esse início do século XXI. E aí eu queria ouvir de você, assim, a que é que a gente precisa resistir nesse momento e como é que uma cena atravessada por latinidades ou por transidentidades pode contribuir nesse sentido. E aí eu lembro, se você puder comentar também, tanto o trabalho das Liliths, quanto aquele coletivo As Travestidas, lá do Ceará, e Silvério Pereira, que talvez seja o grande nome dessa cena trans, né, hoje no Brasil. Então, vamos lá. Eu acho que é legal situar o trabalho da Monarte, né? Que, de alguma forma, demarca um tempo e espaço sobre a legitimação de pessoas trans no mercado artístico, sobretudo, né? Porque a proposta da Monarte é essa, né? A gente precisa entrar e estar nesses lugares. E a cisgeneridade precisa compreender isso também, né? Então, eu acho que a Renata ela teve um insight muito interessante quando ela cria isso. Mas eu acho também, sabe, Nai, que, por um outro lado, embora a Renata tenha impulsionado isso, e não é uma crítica, porque, inclusive, eu estou fazendo parte agora de uma nova reconfiguração, de uma nova proposição do Monarte, inclusive, tenho participado e acompanhado e participado das reuniões do Monarte, né? Semana passada. Essa semana agora... O que é o Monarte? Não conheço. Monarte é o Movimento Nacional de Artistas Trans. Ele é nacional, né? Mas é isso que eu quero falar. Ele é nacional, mas de alguma maneira... e é por isso que eu tenho estado nesses lugares, tenho estado nessas reuniões, nesses encontros virtuais, porque me parece ainda que todos os saberes e todas as formas de conhecimento que a gente tem e de pensar, inclusive sobre travestilidade, todas essas coisas, me parece que ele é reiterado, parece que ele é valorizado a partir de narrativas do eixo sul-sudeste. Então, isso me preocupa muito, porque, por exemplo, eu acho interessantíssimo quando ela fala assim, a gente precisa afirmar o nosso lugar aqui. Mas a preocupação é essa. A partir de quê? Só são artistas trans, mas precisa de um olhar ou de uma perspectiva que seja talvez mais diversificada sobre os modos e as formas de pensar e de propor fora do eixo Rio-São Paulo, né? Isso, para mim, é uma coisa assim, que eu tenho martelado muito, sabe? Porque, realmente, quando a gente vai pensar no ponto de vista de abrangência de discurso epistêmico, inclusive, a gente sempre vai ver que a maioria das narrativas desse país ela é construída por pessoas do eixo Rio-São Paulo, sobretudo. Então, acho que tensionar também esse lugar e a minha presença lá, eu tenho me proposto para estar lá, é também de contribuir com as manas lá e dizer assim, olha, manas, a gente pensa aqui também, a gente pode propor isso, né? Mas eu acho que é incrível, Renata faz isso e eu acho que, de alguma forma, ela acaba sendo uma baluarte, né? Quando ela finca e fala assim, não, a gente precisa defender a nossa causa, né? A gente precisa defender, assim como a comunidade negra se colocou durante um tempo, né? E se coloca ainda, né? Em relação às pautas identitárias no mercado das artes. Então, acho que é fundamental, isso é incrível. E aí, tu me perguntaste outra coisa que eu não me lembro mais. A coisa como é que essa cena latina, transidentitária, pode contribuir como uma forma de resistência a essas opressões, essas dominações que são desse tempo histórico.
Então, aí eu acho que por exemplo, primeiro entender, por isso que para mim é muito importante pensar em territorialidade, porque, por exemplo, a forma que se pensa Brasil em São Paulo e no Rio não é a mesma que se pensa em Aracaju, em Natal, não é a mesma que se pensa na Amazônia. E é por isso que eu tenho reiterado que talvez não, acredito profundamente nisso, que as insurgências críticas e criativas, elas vão vir desse lugar que a gente situa hoje, né? Que é o Nordeste e o Norte, né? Por que isso, mana? Porque eu acredito que, principalmente o Rio e São Paulo, eles incorporaram muito uma tradição epistêmica, e essa palavra é bonitinha, epistêmica, o Freire usava muito essa palavra, eles têm uma tradição de incorporamento de uma tradição vinda de fora, entendeu? E isso é uma coisa que eu tenho percebido muito e que eu tenho insistido em discutir. Mas eu tenho acreditado que, mais uma vez, pensando em travestis e pessoas trans na América Latina, não tem como dissociar ainda o nosso processo histórico colonial, que ainda está muito forte na gente, ainda está muito arraigado, e que essa forma de se fazer e pensar teatro, enfim, ele não está dissociado e não está desembutido de um imaginário sobre o que a gente quer ou o que a gente imagina do Brasil, né? E eu acho que as travestis do Brasil têm feito muito isso, as trans do Brasil têm feito muito isso, né? Porque não é só uma busca e uma reiteração sobre a sua identidade de gênero, mas é também uma busca de uma identidade ancestral sobre o que é ser trans e travesti no Brasil, antes desse país ser uma república, ou antes desse país ser uma república democrática, sabe? Já existiam formas. Eu acho que essas proposições das artistas travestis, a gente vai chamar de arte queer, por exemplo, no CUS, ele gosta, né, o grupo gosta muito de usar essa palavra queer, inclusive queer com C-U-I-R, que, de novo, queer, que é para falar assim, não, epa, a gente pega de vocês, a gente faz um processo de antropofagia, exato, a gente engole, regurgita e vomita a nossa forma. Então, acho que as práticas transgêneras e dissidentes, elas nos dão muita possibilidade de reinventar a nossa maneira e reiterar que a gente tem um modo operandi que está atravessada de escassez, de falta de tecnologia, de falta de formação para pessoas trans, de falta de acessibilidade. Então, acho que todas esses recortes, essas interseccionalidades, elas afetam indiscutivelmente a forma que uma pessoa trans vai fazer arte, né, mana? E eu não estou falando só de pessoas trans, mas eu estou falando de pessoas LGBTQIA+, de forma geral, né? As pessoas LGBTQIA+, sobretudo quando elas também decidem ou elas se rebelam contra uma maneira de pensar a sociedade dentro dessa lógica cis, heteronormativa, machista, blá, 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 elas apontam caminhos outros para se pensar formas de comunicação, formas de imaginar um mundo futuro, formas de abrir caminhos outros que não sejam aqueles que foram narrados, em especial, a gente sabe, na dramaturgia brasileira, por homens brancos, sobretudo por homens do eixo Rio e São Paulo. Então, imagina, mana, como é que você vai falar de uma mulher trans ou de um homem trans no Brasil, sendo que elas são retratadas historicamente na dramaturgia por homens cis, e muitos deles, inclusive, bem machistas. Então, por exemplo, a gente vai ver a história, inclusive, do cinema, e a gente pode citar Cláudia Wonder, que foi uma mana assim, muito, muito presente no cinema brasileiro, né? E a própria Rogéria, essas figuras que apareceram mais também na mídia, elas representavam
uma maneira de ser travesti latino-americana, mas também entendendo um recorte que era um recorte territorial, né? Porque, por exemplo, as manas travestis que fazem teatro, que propõem teatro no norte do Brasil, no Nordeste, elas não vão ter o mesmo acesso de formação que as manas do Sul têm, do Sudeste, né? Então, por exemplo, mana, a gente sabe disso porque tu é nordestina também, mas que é como se a gente tivesse atrasada uns 30, 40 anos em relação ao público do Sudeste, sabe? Então, assim, elas estão fazendo, estão propondo, né? E estão tendo visibilidades e, inclusive, elas vão tendo acesso a outros conteúdos, né? A outras informações e saberes que vêm de fora também e que agregam valores, que agregam saberes, mas que a gente está, assim, produzindo ainda de outra forma, sabe? A gente está produzindo ainda pegando no mato, capinando o chão para apresentar um trabalho, indo para a rua, abrindo uma lona, indo para a escola de... Sabe? Então, assim, fazendo um paralelo, eu acho que, de alguma forma, sobretudo, o manifesto da Renata, ele é interessantíssimo. Porque ele fala, nós somos brasileiras e estamos fazendo, só que, em contraponto, a minha discussão é essa. Sim, que artista trans e travesti é essa que vocês estão falando, a gente está discutindo, sabe? Uhum. Que materialidade corporal elas têm, que acesso à informação e à tecnologia elas têm. E aí a gente sabe, né? Eu fui para São Paulo algumas vezes e, mana, toda vez que eu vou para São Paulo, me parece assim que eu sou uma caboquinha, sabe? Uma jequinha chegando numa cidade grande. E esse também é o trajeto e o êxodo de todas as travestis do norte e do nordeste que tiveram que sair para ir para o sul e sudeste, para viverem suas vidas plenamente e para também se inserirem a uma certa comunidade trans travesti do Brasil, né? Então, eu acho que, resumidamente, é essa questão, sabe? As nossas formas de perceber o mundo, e aí eu digo as nossas formas LGBTQIA+, e que sejam rebeldes, dissidentes, porque nem toda LGBTQIA+, é rebelde, né, mano? É dissidente e pira o cabeção mesmo, né? São revoltadas com o mundo, mas eu acho que nós que somos essas pessoas indignadas com a hegemonia da forma de escrever teatro, de pensar poética e estética no teatro brasileiro, é uma das nossas grandes das nossas grandes forças de vontade, né, e de empenho, porque a gente tem uma forma outra que desestrutura toda essa maneira de se fazer teatro, que ainda hoje, muitas de nós, em todas as universidades e nas faculdades brasileiras, a gente ainda é acostumado. Por exemplo, a gente não tem uma epistemologia, a gente não tem, por exemplo, um currículo que valorize, por exemplo, uma investigação sobre modos de atuação trans. Isso é uma coisa que as manas lá, por isso que eu citei o teatro de revista, elas já faziam isso há muito tempo. E a gente sabe que o estigma que a gente carrega de que vocês são pessoas trans ou LGBTQIA+, vocês, e sobretudo trans, né? Vocês não têm capacidade de interpretar porque vocês não tiveram acesso a isso. E realmente não tivemos acesso porque, historicamente, a gente foi excluída desses lugares de sala de aula, né? Sobretudo para quem se descobriu, ou para quem se redescobriu, ou quem reintegrou a sua posse trans e travesti lá com seus 13, 15 anos, né? Essas pessoas aí, elas enfrentaram muito mais barras do que, por exemplo, eu, que reintegrei minha posse aos 30 anos de idade, quando eu falei, eu sou uma pessoa travesti, eu sou uma mulher trans, entendeu? Então, acho que... Em 2017, você estava ainda entendendo nesse lugar, não tinha definição. Então, na verdade... Então, na verdade, definição é uma coisa muito chata, e definição é uma coisa muito careta, sabe, Nai? Então, assim, não era uma preocupação me definir. A minha preocupação ali era fazer e manifestar o que eu sempre quis, e o que eu sempre faço no teatro. Porque o teatro, para mim, Nai, é terapia também. E todos esses lugares que as pessoas querem atribuir da terapia do teatro, tipo o Moreno, o próprio Arco-Íris do Desejo do Boal, que dizem, não, é só terapêutico, o próprio Jodorowsky, não, é só terapêutico. Não é. O princípio do teatro ocidental que a gente conhece é a catarse.
A catarse, o que é que é? A catarse é a expurgação dos bons ou dos maus, né? Das boas ou más emoções que a gente tem carregadas consigo. Então, não existe para mim teatro sem uma relação terapêutica, porque toda vez que eu estou no palco, eu estou também dando um grito de liberdade e estou reintegrando a minha própria posse de mim mesma, sabe? Então, assim, naquele período ali que a gente se conheceu, esse movimento já acontecia comigo desde criança, né? Só que as próprias estruturas do teatro me diziam uma coisa: você precisa ser um ator, porque você vai ser respeitado. Aqui não tem lugar para trans e travesti, isso é coisa de viado louco que fica pirando a cabeça. Então você é moldada o tempo todo. E assim, todas as coisas que eu fiz de teatro, eu fiz muito inteiramente, porque eu sou uma pessoa muito inteira. Mas eu me reprimi durante muito tempo enquanto pessoa que faz teatro. E que um tempo... Eu acho que o coletivo das Liliths, ele foi um grande engajamento para isso, porque a gente era bem jovenzinha e a gente fez uma coisa que a Linda Quebrada estava fazendo lá em São Paulo e que ninguém nem sabia aqui em Salvador. Quem era ali, nem existia ainda, inclusive, a Pablo Vittar. A gente já estava fazendo isso, Nai, aqui. Mas por estar aqui, ninguém dava bola pra gente, sabe? Isso é muito louco, sabe? Porque a gente já estava abrindo esses caminhos. É claro que antes da gente vieram outras também. Só que a gente conseguiu concentrar e convergir numa energia que estava sendo gerada no mundo todo, sabe? De uma arte insurgente queer. E a gente já estava fazendo isso aqui, o Coletivo das Liliths. Então, ali, eu acho que o impulso de me perceber, de falar assim, esse é o teatro que eu acredito, porque o Coletivo das Liliths, a gente trabalha nesse sentido, né? Do escavamento das histórias, das narrativas ancestres, de formação da identidade brasileira, sobretudo a formação da identidade brasileira LGBTQIA+. Então a gente vai escavar que histórias foram essas, e a gente também tem essa interface da terapia, do teatro e da antropologia também, porque o nosso trabalho é antropológico, a gente vai pesquisar os antropólogos que falaram ou que citaram. Oi? O transpológico. Transpológico, interessante. Então a gente vai em busca dessas histórias que não chegaram pra gente, que estão, sabe aonde, mana? Nos arquivos públicos. Estão lá paradas, nas fundações nacionais, que ninguém vai ver. Então a gente chegou assim em Chicamanicongo, a gente chegou em Tibiras, a gente chegou nas Puçanguás, nas Cudinas, nas Sereias, nas Marquesas. Então, eu acho que é muito por aí, sabe? E quando eu faço esse teatro, que é um teatro também, que é pensado por Grotowski, se a gente for pensar no teatro ocidental, que é pensado por Grotowski, que é pensado por Arthur, onde a importância fundamental é a presença e a manifestação dessa artista no palco e na vida. Eu falo assim, é esse teatro que eu estava procurando há muito tempo, e é esse teatro que eu e as minhas irmãs estamos formando, estamos abrindo o círculo agora. Então, assim, cada vez menos para a gente tem sido interessante a gente, enfim, encenar um texto clássico, porque a gente não quer encenar, entendeu, Thay? A gente quer estar artista presente se manifestando. Então, por exemplo, pensar no manifesto transpurfágico, ele é interessantíssimo. Me parece, e a preocupação é essa, que ele demarca um lugar que é o lugar assim, essa mana, que é a Renata, ela criou esse manifesto. Mas esse movimento e essa manifestação a gente já está fazendo aqui, sabe? Quando eu vou para o palco com o meu corpo e falo, eu estou fazendo meu manifesto. Meu manifesto é esse teatro que eu tenho feito, que é um teatro que cada vez menos, ou na verdade a gente nunca teve isso, na verdade, né? A gente nunca teve isso. Mas cada vez menos tem se desvinculado de uma suposta tradição de teatro. O que a gente quer é estar fazendo e modificando isso politicamente, lembrando que a maioria de nós também no coletivo somos educadoras, então pensar teatro, educação também é um interesse, um engajamento nosso, sabe, mana? Então, assim, não tem como desvincular teatro, terapia, antropologia na nossa forma de fazer. Então, voltando lá ao que tu disseste, a gente estava ali, você estava se percebendo. Eu não estava me percebendo, eu estava só me reintegrando, sabe? E eu precisei estar naquele círculo
formado por mulheres cis, para poder falar. Eu sou também uma delas, afinal de contas, montamos as histórias delas. Mas eu acho que é isso. E aí, tu falaste assim, qual é a imagem, né? O que você pensa nos tempos de hoje? Alguma coisa assim, né? O que vem de imagem, né? Mana, não foi isso que tu me perguntaste? Imagem que vem para os tempos atuais? Isso. Como é que essa cena pode contribuir a resistir às dominações desse tempo histórico, né? Então, mana, eu acho que a gente está vivendo um tempo histórico em que a gente precisa cuidar do nosso ori, da nossa coroa, da nossa cabeça, e a gente vai pensar em imagem, em imaginário, elas não estão desvinculadas pelos processos psíquicos que a gente constrói na nossa cabeça. Então, assim, o momento que a gente está vivendo agora é um momento que a gente não pode ter medo, é um momento em que a gente precisa se concentrar e meditar sobre imagens boas, imagens de potência, imagens de guerra, sabe, de força impulsionadora. Até porque, se a gente parar sensivelmente para ver a história do povo brasileiro, né, no trajeto histórico da formação do Brasil, nós, que somos, em especial, pessoas de periferias, pobres, negras, mestiças, enfim, os nossos antepassados participaram de grandes insurreições populares no Brasil todo, né? E relembrar essas imagens, como a Revolta da Sabinada, a Cabanagem, a Revolta dos Malês, a Independência da Bahia no 2 de julho, todas essas imagens que nos trazem de novo imaginários que ficaram e que parecem estar perdidas no passado, pensar sobre elas no momento atual é que tem sido a minha urgência. A gente tem que parar com isso, e eu sei que todas as pessoas nas suas subjetividades têm as suas atribulações e atravessamentos, mas eu acho que o momento que a gente está vivendo agora, inclusive, é de disputa de narrativa, né? Que Brasil a gente quer? Que Brasil é esse que a gente vive? A gente não pode se concentrar muito no tipo, eu vou fazer minhas coisinhas isoladas e vou pensar a minha forma de fazer aqui e vou ficar muito mal, depressiva, porque o mundo está me atravessando. Todos esses são mecanismos de controle, mana. E o que a gente tem que ficar atenta é não se deixar ser gerida e dominada por forças outras que não sejam impulsionadas de nós mesmas. Por isso que eu adoro a ousadia, eu adoro gente que é ousada, abusada e que coloca a cara no mundo. E por isso que eu sou muito fã e reverencio muito as travestis que vieram antes de mim, porque elas representam justamente isso, né? Um corpo que não vai se curvar diante de uma hegemonia que assassina, que criminaliza e que invisibiliza. Então, acho que se a gente fosse pensar numa imagem arquetípica da travesti, essa é uma imagem boa, sabe? Da mulher, da mulher aguerrida, da identidade que não se curva a processos outros de controle. Então, acho que é a imagem que a gente tem que meditar nesse período da pandemia e nesse Brasil que a gente está vivendo, são essas imagens de aguerrimento, de impulsionamento criativo, crítico, sem muito se deixar ser atravessada por esses processos mentais que, inclusive, a pandemia tem reforçado, né? Que é de isolamento, que te causa depressão, que te causa panema, banzo. Panema e banzo são duas ideias, né? Que são ancestre, né? Banzo tem a ver com a tristeza, né? Que os povos africanos, pelo que a gente escuta dizer, o banzo era uma coisa horrível, né, mana? Porque o banzo te colocava contrariamente a um modo de operar na vida que era um modo que não se relacionava a essa vontade de viver, de dançar, de viver a vida em comunhão com a terra. A Panema, que é um conceito também indígena, a gente usa muito lá no norte, lá no Pará, no norte, a gente usa muito. Panema também tem a ver com isso. Panema tem a ver com uma maneira de viver a vida entristecida por conta das opressões. Então, quando a pessoa fala assim, para de Panema, deixa de banzo, é como se fosse um grito ancestral para te dizer o seguinte,
Isso não pertence a gente. Isso também é uma metodologia e um mecanismo do colonizador, né? E é claro, né, mano, a gente é colonizada também, a gente sabe disso, mas a nossa reinvenção está justamente nisso, e falar assim, é isso mesmo, a nossa realidade é essa, mas a gente não aceita isso, a gente quer mais. Então, essa é uma imagem boa, de impulsionamento, de força, de brilho, de potência. É isso que eu desejo para as pessoas. E eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas falando, ai, tô em depressão, eu tô triste porque ninguém me quer, porque... Mana, para com isso, pensa por outro vias, porque assim, isso não é teu, colocaram na tua cabeça. Eu sei que isso que tu sente é teu, porque tá dentro de si, do teu corpo, mas tá atribuído de outros valores que muitas vezes não vem de dentro, sabe, mana? Vem de fora e a gente só incorpora. Então é isso. Falei Mano, demais, né? com isso ainda, a última questão que eu vou colocar é que eu procurei, eu não sei se tu acompanha, eu acompanho sempre e adoro aquele canal da Rita Von Hunt, que é o Tempero Ah, Drag. sim. E tem um vídeo especificamente que eu procurei hoje, não encontrei mais, em que ela cita algumas deusas ou figuras mitológicas que não se apresentavam nem como homem exclusivamente, nem como mulher. Isso em várias culturas. E aí eu procurei hoje para agregar aqui a essa questão, não encontrei, mas você deve conhecer alguns e pode comentar. Mas é para você falar agora sobre a sua pesquisa especificamente, né, que tem a ver com essa ideia de Ah. morte, o morrer como é que você coloca, nas mitologias ameríndias e nas ancestralidades travestis da Amazônia. Então, eu acho que eu acabei até falando isso logo no começo da live, porque esse, na verdade, as identidades amazônicas, ela na verdade, começa a rondar minha cabeça, sobretudo quando eu me reintegro de mim mesma, né? Então, ir em busca dessas narrativas, elas vão ficando mais fortes. Mas é preciso lembrar também aqui, para mim mesma, e dizer para vocês que eu sou sobrinha eu falei isso lá na história delas, né? De uma mulher trans, né? Então, assim, de uma tia-avó. Minha tia-avó, ela foi uma das primeiras mulheres trans que saíram daqui do Brasil para fazer a redesignação de gênero, de sexo, de órgão, enfim, seja lá o nome que dão, né? Porque cada nome muda, cada hora muda. Mas, enfim, a minha tia, ela fez parte dessa. O apartamento hoje, que é da minha avó, enfim, era um apartamento que eu visitava na minha infância e que era um apartamento habitado só por travestis, né? Então, essa imagem da travesti sempre esteve presente na minha cabeça e eu sempre via essas figuras como uma potência de vida e uma possibilidade de me reinventar. Então, por exemplo, essa ideia de me reintegrar em como travesti sempre esteve presente na minha vida, sabe, mana? Sempre teve, desde criança. Eu cresci com essas ideias na minha cabeça. Eu cresci com esses imaginários na minha cabeça, né? Eu me construí nesse sentido. E eu percebia que, na minha solidão ali de menino ainda, essas imagens eram muito recorrentes e essas possibilidades de narrar minha própria vida sendo uma pessoa travesti era muito recorrente, mas eu não podia compartilhar isso com ninguém, né? Mas só para te dizer que o meu ímpeto de me aprofundar sobre as narrativas trans travestis, elas demarcam ali no momento em que eu me reintegro, né? De mim mesma. Mas, enfim, né? O meu trabalho enquanto artista, ele tem se dedicado muito, mana, desde quando eu comecei a fazer, aos processos de morte, justamente porque eu acredito que quando eu estou no palco, é o momento em que um feixe de luz se aponta pela minha cabeça e me diz, esse é o momento que tu está mais inteira e viva no mundo. É esse momento. Então é o momento em que o teu corpo está exposto para morrer e para renascer. Então essa simbologia da morte metafórica, ela sempre foi muito recorrente na minha vida no teatro, fazendo teatro, né? Então toda vez que eu faço teatro, é como se eu estivesse morrendo para renascer de novo. Cada vez que pinga o suor, eu estou tirando essa pele para nascer outra, né? Eu acredito muito nisso. E, enfim, né? Essa é a forma que eu venho construindo o teatro e a forma que eu tenho me proposto estar presente, né? E é, inclusive, a maneira que eu tenho avivado algumas pessoas, né? Manas, é agora, tem que ser agora, vamos fazer, vai ser agora, sabe? Não tem tempo para pensar muita coisa, sabe? Eu só quero estar, eu quero fazer, eu quero falar, eu quero suar, eu quero salivar. Mas
a minha pesquisa específica sobre as formas ou as maneiras de morte e morrer na Amazônia, como eu disse lá no comecinho, elas sempre tiveram presente na minha vida, porque eu cresci acreditando que ninguém morria, que as pessoas se encantavam, que as pessoas viravam plantas, viravam seres da floresta, seres dos rios. E eu comecei a organizar de maneira poética, e entender primeiro e depois organizar de maneira poética, que a maioria dos trabalhos que eu fazia, eles tinham essa construção narrativa sobre a morte, né? E se eu parar para ver aqui agora também, eu fiz muitas personagens, quando eu ainda brincava de personagem, muitas personagens que morriam em alguma situação, né? Então, eu comecei a perceber que eu tinha um trajeto todo imbuído em torno das narrativas de morte, né? E aí eu comecei a desenvolver diversos trabalhos, né? Nesse sentido. E alguns talvez mais potentes que eu acho, assim, que ficou em cartaz, que eu circulei, são Histórias Iluminadas, que é um trabalho de narração de histórias ameríndias, latino-americanas. Eu pego uma história do México, uma história da Amazônia e uma história do povo Inuit, lá do Canadá. E outra história, outro trabalho que eu fiz, Histórias Iluminadas é uma proposta de trabalho só realizada por mulheres, né? Então, atrizes, cantoras que estão contando histórias só com teatro de objetos, teatro de animação, que é uma das minhas práticas. Eu sou bonequeira, trabalho com teatro de animação. E fiz esse trabalho. O outro se chama A Breve História do Sr. Pongo, que é quando eu vou para o México e eu começo a me aprofundar nessas narrativas de como é que os povos ancestres, tanto da Amazônia quanto do México, que eu vou para o México, né, em, sei lá, 2012 eu vou para o México, 2013, e aí eu vou com essa proposta de investigar como é que a comunidade mexicana lidar com a morte, porque você sabe que lá, tu sabes que lá tem a festa da morte, né? O Dia de los Muertos. E o Dia dos Mortos é uma tradição antiquíssima que está ali datada no Império Maia ainda, sabe? Então, assim, é uma coisa muito antiga que eles, pelo processo da colonização, reinventaram. Mas a relação que eles têm com esse imaginário da morte é muito interessante, porque também ninguém morre, sabe? E que a morte é vista como, dependendo do tipo de morte também, a gente precisa falar disso. Não é a morte necropolítica, não é a morte biopolítica, é a morte, sobretudo, aquelas mortes de processos naturais, né? Mas, de alguma maneira, eles conseguem nos apontar que a morte deveria estar muito presente nos nossos processos educacionais e de formação da vida, porque a morte é também mais uma passagem para uma outra realidade. E aí, as narrativas amazônicas, como eu disse lá no começo, elas reiteram isso e me mostram o seguinte, que na Latinoamérica, a nossa forma de lidar com a morte ainda está muito arraigada de processos tradicionais ameríndios, né? Primeiros, das populações primeiras que habitaram, ainda está muito arraigada, mas ela está se perdendo, mana. Se perdendo como tudo que acontece num país colonizado. Se a gente não estiver atenta, a gente vai esquecendo esses mitos que nos formam enquanto indivíduos, enquanto pessoas, né? Então, eu começo a me aprofundar sobre esses temas, aí vou para Philip Aires, vou ler o próprio Arthur, que vai falar sobre a morte também, vou para Christine Greiner, que vai falando sobre os processos de morte, e começo a entender que a morte e o sentido de morte, ele é modificado também ao decorrer dos séculos como uma proposta, mais uma vez, de dominar a existência das pessoas, porque o corpo do morto, ele não pertence mais à família, ele pertence ao Estado, ele pertence a uma funerária, ele pertence a um cemitério, e todos esses mecanismos de controle total sobre as nossas corporalidades e a nossa vida, né? Então,
O que essas narrativas ancestres da Latinoamérica têm para nos ensinar? Elas nos ensinam isso, mana, que o nosso corpo é só uma passagem no tempo para uma outra coisa, mas que a gente tem que lutar por ele e que a gente tem que estar sempre atenta ao domínio das nossas próprias cabeças, e das nossas próprias vidas, sabe? Eu acho que essas narrativas apresentam muito bem isso, e de que a gente não precisa ter medo da morte, porque a morte é uma passagem. E eu gosto muito de levar essas histórias para a sala de aula, para as crianças, quando eu trabalho, e também para as adolescentes, porque quando você trata do assunto de morte, ele é imbuído de muitos estigmas, sabe? Mas são estigmas criadas por uma sociedade que tem acreditado que pessoas são números e que não tem o menor sentido ter um cuidado sobre o corpo do morto. Então imagine, se você não tem cuidado sobre o corpo do morto, você vai ter menos cuidado sobre o corpo de quem está vivo também, né? Mais uma vez, morte e vidas estão aí num ciclo cósmico visionário sobre a nossa posição do mundo, né? Então acho que essa era a minha grande preocupação. Inclusive, a minha grande preocupação é morrer e não saber o que vão fazer com o meu corpo também, porque eu queria alguns processos ritualísticos que eu venho aprendendo na minha vida, né? Então, assim, muitas coisas que eu penso, mais uma vez, que é realmente para lidar com esse gerenciamento das nossas vidas. E a questão da minha outra pesquisa, que é sobre as travestilidades, ela, na verdade, é um impulsionamento do trabalho que o coletivo das Liliths se propõe. Sobretudo, o que o Georges Isaac propõe enquanto um disparador, né? Porque ele que foi essa figura que impulsionou a gente a ir pesquisar essas narrativas, né? E no fazer teatral, onde a gente acredita que terapia, teatro, antropologia e as nossas biografias são urgentes, não tinha como não pensar num ambiente mais propício para eu ressignificar a minha vida a partir dessas histórias que não foram contadas para a gente e que, se em algum momento fosse contada na minha infância, eu teria vivido plenamente com a minha transgeneridade desde a minha infância. Então, essa também é a minha necessidade de abordagem e de investigação dessas narrativas que foram contadas, sobretudo para levar para a escola, né? Então, aí, eu não vou falar porque não vai dar tempo, mas a gente tem um coletivo, a gente tem como é que fala? Um índice, né? Um sumário só de pesquisas sobre transgeneridade no Brasil e na Latinoamérica. A gente tem esse sumário, sabe? De quem foram as pessoas que viveram no Brasil colônia, no século tal, no ano tal. A gente tem tudo isso assim catalogado. Mas, enfim, isso não foi feito por nós, isso foi feito por outras pessoas que vieram antes da gente. Uma dessas pessoas, as pessoas têm muita crítica em relação a ela, mas ela também foi uma baluarte nesse sentido, que é o Luiz Motti. Tem vários equívocos aí, mas ele foi uma pessoa, do GGB, ele é o fundador do GGB, Grupo Gay da Bahia, que é um grupo também de muita visibilidade e de um engajamento também que floresceu, né, o movimento gay no Brasil. E ele é antropólogo e a pesquisa dele, em algum momento, é sobre essas existências dissidentes no Brasil, porque na época ele nem chamava de dissidente e, inclusive, ele tem uma mania de nominar todas essas existências como existências gays ou sapatãos. E aí a gente pega e reinventa. Não, peraí, Motti. Tu que tá dizendo. Vai cair em 13 segundos. Eu vou abrir de novo só para você ler para a gente o trechinho que você selecionou, tá? Vamos lá, né? Eu queria, na verdade, apresentar um texto aqui, só que acabou, parece que é tudo, enfim, né? Não consegui encontrar aqui agora um texto que eu queria ler de Tibiras, né? E, mais uma vez aqui reiterando, Tibiras é um manifesto, na verdade, do século XXI, no ano de 2019, que o coletivo das Liliths fincou aqui em Salvador. Então é um manifesto, né? É um espetáculo manifesto. Eu gosto muito desse trabalho. São diversas corpas, né? Se colocando ali no espaço cênico e
Enfim, né? Tu não foste ver. Não fui. Pensa no arrependimento, de verdade. Mas tu vai Só ver, a gente vai voltar. não aguenta ver nada. Sabe aquele momento A que você gente, tá assim, saco cheio, não quer ver nada? Foi nesse momento. Mas vocês vão sim, tô voltar, ligado. A gente fica assim. a Deus, né? É, sim. Então, mas eu acho bem incrível. E não sei se tu sabes quem foram as Tibiras, né? As Tibiras, o, o mote vai dizer que Tibiras era, na verdade, foi um assassinato a Tibiras, né? Que eram como se fosse. Ele vai dizer mais ou menos, na perspectiva dele, que Tibiras eram os homossexuais de hoje, nas comunidades tupinambás. Mas a gente vai pegar e vai reinventar. A gente fala assim, não, gente, até porque a homossexualidade é um termo muito novo e é um termo que não é nosso, é vindo de fora, é higienista, hospitalar, é médico, né? E a gente vai dizer assim, não, a gente acha que as tibiras, e por isso que é bacana o teatro, né, mana? A arte é foda, né? Porque a arte pega a antropologia, a arte pega a matemática, a arte pega a física e fala, não, gente, é isso aqui. A gente está muito mais à frente do que eles, gata. Eu E a acho. gente não é? E a gente vai falar assim, não, gente. As tibiras, elas eram existências que transbordavam as lógicas binárias do mundo nas comunidades tupinambás, entendeu? Então, a gente vai em busca das nossas ancestralidades individuais, já que são 10 episódios em 2 volumes. A obra é dividida em 2 volumes e são 10 episódios. Então, o volume 1 são 5 episódios, o volume 2 são 5 episódios. Eu queria apresentar um pedaço desse texto aqui que eu considero uma narrativa trans brasileira, amazônida, escrita por mim, mas infelizmente eu não vou conseguir ler aqui, mana, porque eu não encontrei. Mas eu vou ler um outro texto que está imbuído também das minhas referências imaginárias. E é um texto que eu nem compartilho com muita gente, porque é um texto ainda em andamento, mas eu vou colocar ele aqui. Opa. É um texto de teatro que eu estou escrevendo. Então, é uma história que é baseada nos pássaros encantados da Amazônia. E começa assim. Parte, só para lembrar, parte daqui é criação minha, mas parte também são coisas que eu fui editando da cultura amazônica, né? Das coisas que eu estou aí atravessada. Então, vamos lá. No começo, tudo era água. E Quaramará, a ave velha da bonança, voava sem fim pelo mundo, até que a flecha atingiu Quaramará. Quaramará caiu nas águas e fez o mundo tremer. Treme água, treme céu, treme fundo, e tudo o que existia na superfície se converteu em águas profundas, reino das encantarias. Lá, Quaramará guerreia e trabalha para abrir caminhos e proteger as águas. Dizem que quando Quaramará sobe à superfície para brincar no terreno e contemplar o mundo de cima, se veste de gente ou de ave. Os antigos contam que quando Quaramará se veste de gente, é porque quer mundiar humanos e levar para o fundo das águas, reino das encantarias. Daí a pessoa não volta nunca mais. Quando Quaramará se veste de ave, se for flechada em pleno voo, trará fortuna e vida longa. Porque Quaramará é a ave da bonança. Quaramará pássaro, Quaramará gente, Quaramará encantaria, talismã, amuleto, patuá. Mas um dia, Quaramará voou bem alto e foi flechada mais uma vez. Ela agora está triste no cativeiro e quase não canta mais. A história nos conta que quem libertar a ave cativa terá liberdade para todo sempre até o fim dos dias. Porque Quaramará pássaro só traz coisas boas. Ave velha da bonança. Quaramará canta bonito. É ave muito antiga que sabe do segredo das coisas. Quaramará agora está presa. Precisa voltar para sua morada, que é o coração da floresta, o fundo das águas e o reino das encantarias. Moleque, isso vai ficar gravado aí, né? Vão pegar o meu texto e vão
vão hackear ele. Vão samplear. Você quer que a gente corte essa parte? Fique só pro ao vivo? Fica só pro ao vivo, mana, porque é um texto ainda em andamento, entendeu? Tá, nós corta. Então, quem viveu, viu e ouviu, os 5 que estamos aqui. Não, a gente pode ir conversando, qualquer coisa não importa, porque vocês vão botar no YouTube, né? Sim. Qualquer coisa a gente vai conversando, porque se alguém copiar, já viu que tá gravado, tá registrado lá. Tem a data e tudo. Exato. Mana, olha, trouxe aqui para brindar a Ai, nós. que ótimo. Agradecer o símbolo, né, da nossa produtora. Evoé, né, mana? Evoé, por favor. E é isso, brindar e agradecer a nós todos, a todo mundo que passou por aqui nesses 7 encontros. E feliz mesmo, Xande, de verdade, por ter finalizado com você. Assim, foi gostoso, né, retomar essa conversa. E você que traz tantas referências desse universo nortista, né, a gente fala muito do Nordeste, enfim, que é marginalizado e etc, etc, mas o Norte vive uma situação de ainda maior isolamento, né? É um troço que a gente não tem dimensão. Quando eu fui lá em Manaus, a sensação é que é um lugar esquecido mesmo, assim, sabe? Sim, mana. Exato. Exato, mana. E o meu episódio de Tibiras conta justamente isso, né? Conta justamente isso, porque é um território esquecido, que ninguém ouve, ninguém vê, mortes acontecem lá, índios estão sendo vacinados sem a sua vontade, população ribeirinha está sendo vacinada sem a sua vontade, demarcações estão sendo feitas sem consulta popular do Brasil, sabe? Sem a consulta popular das pessoas que moram lá, as coisas estão acontecendo, as pessoas morrem e ninguém do Brasil sabe, sabe? Isso eu fico assim, extremamente chateada. E eu acho que a Transamazônica, inclusive, representa muito bem isso, né? Representa um Brasil que está querendo progredir, mas que precisa colonizar a última parte que não foi totalmente dominada, sabe? Que é a Amazônia, né? E a Amazônia é um lugar de disputa narrativa imaginária, né, mana? Por isso está todo mundo de olho. E, claro, de recursos naturais também, que a gente sabe. Mano, eu estou muito agradecida também, fiquei bem feliz. Eu acho que esse reencontro foi massa, nem que seja pela virtualidade, mas ver seus olhinhos. Só me lembrou daquela cena que a gente faz no final do texto, que a gente está numa boate, e eu me lembrei muito. E eu me lembrei muito de 2 coisas. Eu me lembrei do momento que a gente apresentou na escola de dança, que eu tentei abrir o champanhe, que eu não consegui, e que eu coloquei na boca, e que vocês ficaram um pouco desesperadas. E num outro momento, que foi na última apresentação nossa que a gente fez, foi quando tinha aquelas coisas das perucas todas, eu não queria usar peruca, eu não queria fazer nada, sabe? E aí eu tiro tudo e fico quase nua. Entendi. Eu acho profundamente que a Antônia atingiu o ápice dela ali comigo, entendeu? Na proposição dela de teatro do oprimido, ou da oprimida. Ela fez aquilo. É isso que eu queria que ela chegasse. Ela queria que ela se desmontasse toda, porque isso não estava combinado. Tu te lembra disso, né? Que foi o último dia que eu tirei tudo, não quis saber nada. Fiquei só de calcinha. Mas aquilo ali foi incrível. Até me perguntaram naquela situação por que não deveria ter uma atriz trans ali, né? E eu me lembro que a Antônia falou bem assim. Eu chamei a Chan porque a Chan é uma estudiosa e porque os processos individuais dela, só ela sabe dizer. E eu achei isso incrível da Antônia, porque assim, quem era o outro para dizer que eu não era uma atriz trans? Ou que eu não era uma pessoa que naquele processo também de teatro do oprimido e da oprimida, eu também não estava me ressignificando ali. Aquilo, para mim, eu acho que aquele encontro foi muito bacana e, enfim, né? Foi bom conhecer vocês também. E eu só te agradeço, Nai, que a gente se encontre e que a gente consiga fazer, de repente, alguma coisa junta, né? Aham. Quero mesmo dialogar mais com vocês, porque eu acho que talvez seja o coletivo com que eu mais me identifique mesmo aqui, de quem está produzindo em Salvador agora, sabe? E tu tá onde agora? Estou em Salvador. Você fala em Tá. cidade ou em Não, tu tá em processo? Salvador, é isso. Não, tu tá em Salvador. Sigo aqui. Tá, então assim, 3 de Copas eu tô conhecendo também, mais por conta de ti, que eu fui lá, vi vocês, o trabalho de vocês, e assim, muito axé. Só são atrizes daqui de Salvador? Somos, eu, Alice e Júlia, as 3 daqui de Salvador. Tu não é daqui, na verdade. Que foi, não sou daqui, mas tô quase.
Mas tu é nordestina, né? Entendeu? Esses olhos claros enganam, mas eu sou uma pessoa nordestina, do Agreste da Paraíba, entendeu? Então, assim... Sim, claro. E tu sabe, ó, só pra senão eu vou ficar levando aqui, né? É porque tá sendo gostosa a conversa. Mas que no História Delas, aquela narração que eu faço com a Antônia, eu tava lá parada no banco, em frente à Subway, olhando a imagem de um busto, de uma figura lá, que não sei qual é o nome. Busto de Tamandaré. Uhum. Exatamente. Então, essa tua, enfim, né, essa narrativa, ela tocou profundamente num paraibano, que é um grande amigo meu hoje, que, inclusive, fez a mesma cena que tu descreve lá. Estava na Subway, olhando para o busto do Tamandaré. Eu acho que todos os paraibanos passaram por essa experiência. Devem ter levado um fora, né, ali, naquele maldito busto. E se não levou um fora, tem alguma relação extremamente poética e estética com aquela imagem ali, naquele lugar, e por uma perspectiva da Subway. Então, assim, são duas coisas que são assim. A Subway ficava, nem é mais Subway hoje em dia, mas ficava numa encruzilhada, é isso, entendeu? Era uma esquina. Pois é, tá numa encruzilhada das Exuas e dos Exus, uma Subway olhando para um Tamandaré, outro colonizador, e em pleno Nordeste brasileiro. Isso é profundamente, sabe, mana? Potente. É isso, mana. Gratidão, viu? Você também, linda. Vamos se falando, se vendo, se curtindo e esperar que essa quarentena passe para poder fazer e acontecer ao vivo agora. Pronto, mana. Gratidão também. A gente se encontra pela essa vida. Grata a 3 de Copas, produtora, que é um grupo, né? Então, gratidão. Beijinho. Grata a Philips. Beijo, gente. Até a próxima.